o estádio São Januário pode ter os seus name rights adquiridos nas próximas temporadas? No vídeo de hoje quero trazer aqui em detalhes a respeito de alguns valores já firmados, por exemplo, com outros clubes dentro do futebol brasileiro, essa alternativa um pouco diferente, né, que os clubes aqui do nosso país ainda não vêm explorando, além, claro, de uma possível arena que pode surgir para o Vasco da Gama nas próximas temporadas, chegando também o clube empresa com a 777, enfim, como que esses termos podem ser ajustados e com toda certeza fazer um Vasco da Gama ainda mais forte. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Também já gravamos alguns outros vídeos sobre o Vasco da Gama, vou deixar no final também para vocês acompanharem. Outro recadinho também importante que quero passar aqui para vocês envolve a UP Sports Bet, que é a casa de apostas apoiadora aqui do Black Card. Inclusive nesse sábado temos diversas partidas interessantes pelo Campeonato Brasileiro, como por exemplo Goiás e Red Bull Bragantino. Caso você acertar o placar desse jogo, quem que vai vencer, um empate, enfim, pagando super bem. Além disso, São Paulo e Ceará no Morumbi e Fortaleza e Juventude lá na capital catarinense, cearense. E além disso, na Série B, CSA e Novo Horizontino. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado para você já fazer a sua aposta e vir já começar, inclusive, na próxima rodada do Vasco da Gama, quando encara a equipe do Grêmio. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre essa proposta de name rights no Vasco da Gama. Alguns assuntos que já foram inclusive discutidos por gestores antigos dentro do clube, entretanto sempre fica aquela dúvida, né? O Vasco da Gama, que não foi muito bem administrado nos últimos anos, fica naquela alternativa de tanto buscar uma nova adaptação para São Januário, que hoje em dia com toda certeza precisa, né, de ter uma reforma, enfim, até mesmo, quem sabe, uma ampliação do seu estádio, podendo gerar esses valores bem maiores, né? Até mesmo uma entrevista que aconteceu em 2020, um dos gestores aí principais do Vasco da Gama na ocasião, o Campelo, ele falou sobre essa alternativa de um name rights dentro de São Januário. Ele falou que existe uma certa resistência interna dentro do clube, que é bom que essas mudanças dentro do Vasco da Gama precisam ser aprovadas dentro do conselho, ou seja, né, uma dificuldade extrema de propor algo novo. Além disso, que já foi discutido alguns valores, ou até mesmo vendeu alguns espaços de setores específicos, como por exemplo faz o Corinthians com a Neoquímica, denomina ali cada setor com alguns produtos que a Neoquímica tem, enfim, poderia ser uma alternativa também interessante para o Vasco da Gama. Ele falou a importância também desse investimento, né, as outras formas de gerar receita e tudo mais, mas não deu nenhum valor estimado disso, nem quando que isso poderia realmente acontecer. Na minha opinião, é um meio assim que todos os clubes do futebol brasileiro, em especial, obviamente, aos que têm o estádio particular, deve sim buscar essa receita alternativa e não ficar apenas limitado, por exemplo, ao sócio torcedor, ao público, receita de bilheteria, obviamente os patrocinadores dentro da camisa e também direito de transmissão, venda de jogadores, que dá dinheiro com toda certeza. Entretanto, essa alternativa extra pode sim fazer uma diferença no longo prazo. Até mesmo nos últimos anos vem se fechando diversos acordos desse tipo aqui no futebol brasileiro, ou seja, vem um pouco mais se popularizando, os times se mexendo e até mesmo, né, os diretores começando a pensar com outra cabeça a respeito desse assunto. O primeiro fechado aqui no Brasil aconteceu lá em 2005 com a equipe do Atlético Paranaense, quando fechou na Arena da Baixada os name rights com a empresa japonesa Kyocera, pagando aproximadamente $1,5 milhão por ano. Depois disso tivemos ali a Copa do Mundo, onde mais 3 estádios entraram nessa conta, como por exemplo a Arena de Pernambuco, que fechou com a Itaipava, o Grupo Petrópolis, inclusive do Rio de Janeiro. Foram diversos acordos, depois diminuindo, no total só vai pegar R$20 milhões por 20 anos de duração, achei bem pouco, por 10 anos de duração, melhor dizendo, achei muito pouco esse valor também da Arena de Pernambuco, assim como lá na Arena Fonte Nova, que também fechou com a Itaipava, após refazer alguns dos seus acordos, fechou no total aproximadamente R$43,5 milhões por 10 anos de duração. Depois disso, outros acordos um pouco melhores, como por exemplo a Allianz, que fechou com o Palmeiras, lá ainda no ano de 2013, um acordo de aproximadamente R$300 milhões por 20 anos de duração, assim como, por exemplo, a expectativa do Corinthians, mais ou menos em termos parecidos, quando assinou com a Neoquímica, um estádio hoje em construção, do Atlético Paranaense, que acabou cedendo o seu direito de nome da praça esportiva para a MRV, aproximadamente um custo de 10 anos de duração por R$60 milhões. Ou seja, aos poucos vai surgindo alguns outros clubes a fazerem isso. Eu acho que realmente se inspirar
tanto no futebol europeu, quando a gente vê ali diversos clubes que já têm os seus naming rights adotados, tanto na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, próprios Estados Unidos também, né, que é referência nesse tipo de marketing. Enfim, acho que pode ser uma alternativa interessante também para o Vasco da Gama. Fica aquela dúvida se vai fazer ou em São Januário ou esperar a construção de uma nova arena, enfim, até mesmo durante essa semana vai ter algumas reuniões importantes com a 77 para ver aí se realmente vai efetivar, né, a SAF, quase 100% de certeza, e aí sim ver outros passos para essa sua criação ou não, né, uma expansão de São Januário, enfim, até mesmo buscar outras alternativas, já que vai estar com muito mais valor, enfim, bem mais valorizado após o investimento interno, né, dentro do clube, enfim, arrumando essas pendências. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Por que você acha que ainda não fechou um tipo de naming rights tanto no Rio de Janeiro, né? O Engenhão ficou próximo ali de 2013 de fechar com alguns naming rights, acabou não acontecendo, principalmente por conta da Copa do Mundo, né? Nem o Maracanã, enfim, nem um outro estádio particular. Quero saber sua opinião se pode ser uma alternativa interessante ou não para o Vasco da Gama nos próximos anos. Já falei aqui sobre alguns exemplos já firmados no futebol brasileiro, além disso do Vasco da Gama, que já disse outros dirigentes passados a respeito desse assunto. Eu acho que realmente o momento ideal é fechando esse acordo com a 77 e aí sim ver se vai ou fazer um estádio novo, ou até mesmo uma ampliação, enfim, aí sim tendo ou uma arena, pode cobrar bem mais caro, mesmo assim continuando com o São Januário por mais alguns anos. Da mesma forma, acho que já seria uma alternativa bem viável buscar algum patrocinador também. Dessa forma, como que eu colocaria algum valor assim próximo para o Vasco da Gama poder negociar os seus naming rights, visando ali tanto principalmente o lucro, se a gente comparar como por exemplo a Arena lá da Fonte Nova em Salvador, que ficou ali por 43 milhões, outros mais extremos como do Palmeiras e do Corinthians de 300 milhões, eu colocaria mais ou menos uma estimativa entre 50 a 70 milhões de reais por mais ou menos 10 anos de duração. É difícil a gente precisar, já que ninguém dentro do Vasco comentou sobre esse assunto ou alguma análise mais específica, mas pelo menos a gente tirando de parâmetro, daria aproximadamente ali 7 milhões de reais, o que geralmente nunca é pago de uma vez, tá bom? Geralmente eles vão dividindo ali principalmente em parcelas anuais ou mensais, ou seja, daria esses aproximadamente 7 milhões de reais garantidos ao Vasco da Gama por 10 anos de duração. E se a gente considerar no mês, daria aproximadamente 580 mil reais mensais. Obviamente que não é uma grana assim absurda que vai mudar a história do time, mesmo assim, né, com 580 mil, já consegue ele contratar pelo menos 2 jogadores níveis craques, né, dentro do futebol brasileiro, ou seja, já é uma grana assim que faz uma diferença dentro dos clubes e principalmente, né, buscar outras fontes de receita, enfim, outras alternativas perante, né, o mundo realmente cada vez mais competitivo dentro do futebol. Além disso, resolvi separar aqui uma lista das principais empresas que estão instaladas na capital carioca, que poderia, quem sabe, ser alguma alternativa, né? O Vasco da Gama que hoje, antes de fechar com a SAF, né, já tem uma dívida realmente milionária, que gira aí na casa de 700 milhões de reais, então qualquer tipo de corte de custos ou até mesmo de outros parceiros chegando, pode sim ajudar bastante, né? As principais empresas que estão instaladas no Rio de Janeiro, segundo o levantamento aí da revista Exame, que aconteceu lá ainda no ano de 2020, apontava na primeira colocação a revista Veja, né, a Oscar Cabral, na segunda posição a Petrobras, né, que é um ramo aí muito grande dentro do Brasil, terceiro a BR Distribuidora, quarto a Vale, outras empresas ali que inclusive já patrocinaram o Vasco da Gama, como que aparece em quinto lugar a TIM, inclusive a Embratel em nono lugar, a Oi também em décimo, a Globo em 11º, enfim, algumas empresas bem tradicionais do Brasil, enfim, que estão a Eletrobras, né, que patrocinou o Vasco da Gama por vários anos, aparece na lista na 14ª colocação das maiores empresas da capital do Rio de Janeiro. Enfim, acho que pode ser algumas alternativas interessantes também, até mesmo de ser um pouco diferente do que vem praticado no uniforme, né? Hoje, por exemplo, a BMG é uma apoiadora bem grande do Vasco da Gama, quem sabe indo para esse caminho, já patrocina ali outros clubes dentro do cenário nacional, como o Corinthians e o Ceará, por exemplo. Enfim, acho que pode ter algumas alternativas interessantes para o Vasco da Gama. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Quais valores você acharia justo para o Vasco ficar atento a respeito desse assunto, né? Se poderia fechar com uma empresa que já vem ali de laços históricos, enfim, patrocinando inclusive nessas últimas temporadas, ou buscar outras alternativas também dentro do estado, né? Vale lembrar também que pode fechar com qualquer outra empresa grande do Brasil ou do mundo, né? O Vasco da Gama, que é uma marca aí muito grande, enfim, não está presente só no Rio de Janeiro, acho que pode conseguir inclusive cifras maiores. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e confira também, né, o nosso link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, falando sobre a UP Sportsbet para você já fazer o seu cadastro, já começar inclusive suas apostas nesse final de semana. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!